Boa noite. Voltamos com nossas aulas de mercado financeiro e de capitais. Depois da nossa prova, né? E hoje, aula 7. Vamos falar de IPO. Na aula antes da prova, nós falamos sobre fintech, que é um assunto que está bombando, né? Na mídia hoje, jornal, revista, todo mundo falando de fintech. E IPO é um outro assunto que também está, assim, na boca do povo hoje, né? Porque as taxas de juros. Bom, nós aprendemos mercado de renda fixa e mercado de renda variável, ok? Então, aí o que acontece? Hoje, aliás, no mundo todo, mercado de renda fixa, taxas muito ruins, né? Muito ruins, em alguns lugares, taxas negativas. Então, o que acontece? Acontece que aí, então, o investidor, ele sai da renda fixa e vai para a renda variável, né? Então, será que é o momento das bolsas de valores? Bom, por outro lado, a cotação das ações, né, por causa da pandemia, a cotação das ações das empresas também caiu bastante. Então, por que estamos falando de IPO? Porque, bom, é onde talvez hoje os investidores estão com os olhos voltados para as bolsas de valores. Né? Talvez os preços das ações estejam baixos, talvez o dinheiro não tenha tanta rentabilidade na renda fixa, então tá aí. Agora, IPO é um caso à parte. Então vamos ver. Primeiro vamos ver o que é um IPO, né? E na sequência discutir o que tem acontecido ultimamente nesse mercado e quais são os números. Então, já que está na moda, vamos entender melhor aí como é que funciona tudo isso e para entender o que está acontecendo no Brasil, né, na Bolsa de Valores, tá bom? Então, o nosso assunto hoje é, sim, ligado à Bolsa de Valores, então, diferentemente da aula passada, onde nós falamos de renda fixa, agora vamos falar de renda variável, tá? Bolsa de Valores, tá bom? E vamos começar, então, definindo o que é IPO. Na minha época, a gente chamava de underwriting, né? Mas aí os americanos criaram essa sigla, IPO, ficou famosa e agora usamos também aqui no Brasil IPO, tá bom? Então, IPO significa Initial Public Offering, ou seja, tradução, oferta pública inicial. É quando uma empresa vende ações para o público pela primeira vez. Né? Então, ela está entrando no mercado e está vendendo aí as ações. Né? Ou se vocês preferirem chamar de abertura de capital. Né? Então, vocês sabem a diferença entre empresa SA e empresa que não seja SA, que no Brasil nós chamamos de limitada, tá bom? Então, para estar na Bolsa de Valores, ela precisa ser uma SA. E SA, Sociedade Anônima, tem ações. Né? E por isso que a gente vai falar de abertura de capital aí para uma empresa que ainda não está nesse mercado. Tá bom? Alguns números aqui para a gente entender isso. Né? Eu, pelo menos nas aulas, tenho criticado muito o desempenho da Bolsa de Valores no Brasil. Embora na América do Sul o Brasil seja privilegiado, os outros países têm valores menores e quantidade menores de ações na Bolsa. Mas se a gente comparar, por exemplo, a Bolsa de Valores nossa com a americana, lá nós temos cerca de 6 mil companhias com ações negociadas em bolsa. E aqui, segundo a revista Exame, em 24 de setembro, né, agora recentemente, nós temos 337 ações. Né? Isso não dá um pouquinho mais do que 5% das ações. Ou seja, o nosso mercado é fraquinho, né? É ruinzinho. Lógico, comparar com os Estados Unidos também não é nenhum demérito aí. Mas temos pouco. E este ano a coisa está mal na Bolsa de Valores. Não estamos andando muito bem, não. Tá bom?
Então, nós temos uma empresa chamada Economática, aqui no Brasil, que faz levantamentos aí, acompanhamento da, do mercado de ações, tá bom? Não só no mercado de ações, como também da economia nacional. Então, vamos ver aqui. Ó. O número quase recorde de ofertas de IPO este ano contrasta com a fraqueza da economia real, que deverá encolher perto de 5% esse ano. Bom, isso é uma estimativa, né? A gente já sabe que no segundo trimestre, nós tivemos uma queda no PIB da ordem de 9,7%. Certo? Ok, a gente imagina que vai recuperar agora nesse semestre e que talvez encerre o ano com uma queda de 5%. Essa é a estimativa dos economistas, tá bom? Hoje, o índice Bovespa, né? Então nós temos aí 3 meses esse indicador andando de lado, que a gente fala, nem subindo nem descendo, e 16% abaixo do nível em que começou o ano. Então, se a gente pegar uma carteira de ações, né, que tem a mesma composição do índice Bovespa, nós tivemos do início do ano até agora uma queda de 16%. Né? Então, se alguém tem essa carteira, está perdendo 16% por enquanto, tá bom? Um outro fator para a gente destacar aqui com relação, não à bolsa, mas com relação aos lançamentos de ações, os chamados IPOs, né, é que, historicamente aqui, apenas 4 em cada 10 que entram com pedido de registro conseguem abrir o capital. E vejo que esse processo de abertura de capital ele demora de 1 a 2 anos para ser feito. Então, ao final desse período, então de 10 companhias que entraram com pedido, só 4 é que vão até o final. Né? Algumas ficam no meio do caminho porque não conseguem acompanhar os requisitos que são pedidos, e outras depois também, não, mesmo tendo acompanhado, não tem mercado. Vão lançar e o mercado não simplesmente rejeita o lançamento e não compra as ações. Né? Lógico, não é só você imaginar que vai colocar as ações no mercado e que os fundos de investimento vão correndo vir comprar as ações. Não, né? A gente vai discutir aí 4 passos que são importantes aí no lançamento das ações, tá bom? Vamos ver. Aqui, o Armínio Fraga, né, que já foi presidente do Banco Central, e hoje ele, enfim, tem fundo de investimento que ele administra, né? Então ele fez numa entrevista dele, ele comentou isso, né? Mesmo que neste ano, agora 2020, as companhias consigam captar 50 bilhões de reais para investimentos, um volume que considera importante, Fraga lembra que isso não representa nem mesmo 1% do produto interno bruto do país. Bom, quando ele deu a entrevista, ele falou em 50 bilhões, mas hoje nós já estamos com captação de 71 bilhões com os IPOs que nós já temos. Né? E o que é importante, né, vocês economistas, né, o dinheiro que vai para investimento no Brasil, no mundo, é o dinheiro que nós chamamos de poupança, é o não consumo. Certo? Hoje, essa taxa de poupança ou taxa de investimento, depende de que lado que você olha, né, está em 15% do PIB, o que é muito baixo. Certo? É muito baixo isso. E sem esse investimento, essa taxa crescer, nós não teremos retomada. Tá claro isso, hein? Tá bom? Então, uma das explicações é a falta de confiança para investimentos de longo prazo, num cenário que descreve como sendo de incerteza macroeconômica muito grande. Sim, né? E principalmente esse ano com a pandemia que nós estamos passando e não estamos vendo assim lá para frente, não estamos vendo perspectiva. Hoje mesmo nós tivemos aí a divulgação da taxa de desemprego altíssima, né? Quebramos um recorde aí novamente no semestre com 13, alguma coisa aí a taxa de desemprego, quase 14%. Não chegamos ainda nos 14, mas e se a taxa de desemprego está desse jeito, quer dizer, o que está faltando realmente aqui no Brasil
É investimento, né? Aí você não fala, bom, mas então esses IPOs que vão ser feitos ou estão sendo feitos, isso pode colaborar para reduzir o desemprego? Sim, mas depende, lógico, que tipo de empresa é que está sendo montada. Tá? Mas com certeza, qualquer empresa nova é bem-vinda e sim, deve gerar aí empregos e desenvolvimento da economia, com certeza. Aqui um gráfico, então, para mostrar aqui, desde 2004 até 2020 agora, o número de IPOs feitos e o volume de dinheiro arrecadado. Então, nós tivemos aqui em 2007 55 IPOs feitos no Brasil. Esse ano nós estamos com 15. Espera-se que até o final do ano a gente tenha mais 15. Não sei, vamos ver. A onda tá boa, né? Quer dizer, tá todo mundo comentando e o mercado tá aquecido. A gente vai ver que tem, assim, tem os fundos de investimento talvez estejam interessados, sim, em recompor aí as suas carteiras, né? Tá bom? Então, vamos falar do volume também. Então, apesar de em 2007 nós tivemos aí 55 IPOs, o volume arrecadado foi 70 bilhões de reais. Este ano, com 15, a gente já está nos 71 bilhões, o que é muito bom. Mas também não chega nem perto lá de 2010, quando os IPOs arrecadaram quase 150 bilhões, que foi um sucesso enorme, né? Somente 11 empresas e num total de 150 bilhões. Bom dia. Vocês viram que depois disso não tivemos mais, né? Mas tivemos sim em 2019, tivemos aí uma boa melhoria. E esse ano, com a pandemia, né? Vamos ver se a gente consegue superar o ano passado. Em termos de quantidade, já superamos. A questão é ver os valores, se a gente consegue superar o ano de 2019. E aqui um exemplo nos últimos 10 anos, a valorização de algumas empresas aqui. Então, aí esse gráfico mostra 10 grandes empresas que listadas em bolsa de valores e que de 2010 para 2020, ou seja, em 10 anos, tiveram aí uma valorização de mercado, as ações, tá bom? Bem grande. Então, vamos começar aqui com a WEG Motores, né? Que de 11 bilhões, hoje está valendo 134 bilhões a empresa. E aí, a própria Bolsa de Valores, né? A B3, de 29 bilhões, hoje 117 bilhões. E aí na sequência temos Suzano, B2W, Telefônica Brasil, Lojas Americanas, Raia, Drogazil, Droga Raia, Drogazil, né? Grupo Natura, que agora o ano passado, né, comprou a Avon, né? Então aí temos aí um grande crescimento. A JBS e a Localiza, tá bom? Então essas são as 10 maiores. Isso para a gente ver que o mercado de ações no Brasil, embora pequeno, mas nós temos aí as blue chips, né, que tiveram uma valorização fantástica neste período. Né? Lógico, não só dessas ações vive o mercado, temos outras empresas que não cresceram tanto, essas são as maiores. Mas quem investiu nessas empresas deve estar sorrindo, né? Deve estar. E é o que se espera que deva acontecer com os IPOs que estão sendo feitos hoje, né? Que daqui 10 anos tenha tido essa grande valorização. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Eu tinha falado para vocês de 4, né, passos aí para o lançamento de IPOs. Então, isso nem sou eu quem está dizendo, isso é o próprio mercado que diz isto. Então, vamos lá. Primeiro, tem que ter uma estratégia clara. O que significa estratégia clara? Determinar posicionamento no mercado, né? Ou seja, esse dinheiro que vai entrar, como é que ele vai ser utilizado na empresa? Ele está indo basicamente para o caixa da empresa, para, enfim,
se é uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, né, para ela bancar durante algum tempo aí o, o negócio da empresa. Vamos dar um exemplo, né? No caso eu até citei para vocês aí em uma das aulas a compra do Instagram, né? Então, o Instagram foi comprado pelo Facebook e na época ele foi vendido por US$ 1 bilhão. E quando foi vendido, tinha 1 ano e meio de funcionamento. E qual era o faturamento? Qual foi o faturamento dessa empresa, do Instagram, nesse 1 ano e meio? Zero. Nenhum. Então, o IPO que eles fizeram para captar recursos, o dinheiro foi para o caixa, para poder bancar esse 1 ano e meio. Em compensação, foi vendido assim, por 1 bilhão. Né? Ok? Outras empresas que não são prestadoras de serviço tal, precisam de dinheiro para instalações, para equipamentos. Então, a questão do lançamento do IPO é deixar claro para o mercado para onde vai esse dinheiro. Né? Esse dinheiro vai para o caixa, vai ser absorvido aí na operação, ou ele vai para investimentos, né, dentro da empresa. Ok. Segundo, histórico robusto. Tá? Comunicar tese de investimento ambiciosa, mas realista para as ações e apresentar resultados trimestrais prévios, sólidos e detalhados. Lógico, a gente está discutindo isso quando você vai lançar uma empresa, você não tem essas informações ainda, tá bom? Mas você deve mostrar ao mercado quais são suas projeções, né? Como é que você vai fazer isso. E mais, essa empresa ela já está funcionando hoje, né? Como é que está o resultado dela? Ou ela só vai funcionar depois que vocês lançarem o IPO? Não, a empresa já existe, né? Está se fazendo um IPO para captar recursos para dar um pulo. Então, até hoje, como é que foi o desempenho dessa empresa? Tá bom? Terceiro, capacidade técnica. Decidir com antecedência detalhes do IPO, detalhar governança e alinhar expectativas com acionistas. Bom, na semana que vem, nós vamos continuar essa discussão falando sobre governança corporativa, tá bom? Aqui na Bolsa de Valores. Então, a gente vai discutir melhor o que é isso, governança. Mas é a maneira que as empresas têm para deixar claro o que estão fazendo, né? E ter um conselho que dê palpite na empresa e que ajude a tomar as decisões. Por exemplo, tá bom? E momento favorável, monitorar de perto condições de mercado para a oferta e escolher o momento mais adequado para a estreia. Bom, até o semestre passado, ou na metade do semestre, a gente estava dizendo que não era o momento certo para se lançar ações. Mas parece que essa queda na taxa de juros no mundo todo está favorecendo o lançamento de ações, tá bom? Então, ok, mas são 4 passos aí que se vocês forem trabalhar com IPOs, vocês devem deixar bem claro, fazer isto para que o mercado entenda que há seriedade aí no lançamento. Senão, vai ficar lá na estatística, né? Entre 10, só 4 é que chegam ao final. Os outros 6 viram estatística. Vamos comparar, então, esses números que nós temos aqui com os números nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outras partes do mundo. Né? Então, por exemplo, no Brasil, o total de pegar todas as ações negociadas e ver qual é o valor total, no Brasil nós temos 784 bilhões, que é o que é negociado hoje na Bolsa de Valores, né? Valor de mercado das empresas. Tá bom? Vamos pegar uma empresa americana, Facebook. Então, o Facebook sozinho tem o valor igual ao de todas as empresas listadas no Brasil. Então, se no Brasil nós temos 784 bilhões, o Facebook vale 776 bilhões. Tá bom, mas vamos pegar outros países então. México, que menor do que o Brasil, metade, né? Menos da metade. 330 bilhões. E aqui nós estamos falando de dólares, né? Não de reais, desculpe. Mastercard, só a empresa Mastercard vale
339 bilhões. Ela é maior do que o valor das ações negociadas no México. No Chile, metade do que é do México, 149 bilhões. E aí nós temos a Costco Wholesale, 152 bilhões, um pouquinho maior. No Peru, 86 bilhões. A Standard Poor's Global, 86 bilhões, exatamente o mesmo valor, né? Na Colômbia, 80 bilhões. Caterpillar, americana, 80 bilhões. Argentina, 21 bilhões. A Delta Airlines, nos Estados Unidos, 21 bilhões. E a Latam, das ações da América Latina, dá 1,4 trilhão. Só a Microsoft americana é igual ao total das ações negociadas na América Latina. Tá bom? Bastante, né? Então, e aqui uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, 784 bilhões, como nós vimos ali, e nos Estados Unidos, quase 36 trilhões. Muito dinheiro mesmo. E aqui, para a gente terminar, a composição de quem está comprando as ações, né? Então a gente tem, quando a gente chama de varejo aqui, é o pequeno investidor que vai comprando, né? Capital estrangeiro e o institucional são os grandes investidores, que no caso do Brasil não são pessoas, não, são fundos de investimento, né? A gente até discutiu isso no início das nossas aulas, falando, olha, temos um mercado institucional para títulos, né? Títulos do governo, quando a gente citou, que obrigatoriamente tem que comprar os títulos do governo. Então aqui, vamos chamar de mercado institucional, são os fundos de investimento que eles têm que comprar ações e têm que comprar papéis para compor suas carteiras, tá? Então nós temos uma mudança aí aqui no Brasil. Em 2013 nós tínhamos uma participação do varejo da ordem de 11%, uma participação do capital estrangeiro de 58% e o mercado institucional, os fundos de investimento, 31%. Hoje, em 2020, nós temos 9% varejo, 32% o mercado estrangeiro aqui no Brasil, né? Então, não há, o interesse caiu bastante, né, do investidor estrangeiro aqui no Brasil. E o mercado nosso aqui, institucional, né, os investidores institucionais, da ordem de quase 60%, 59%. Então, é esse mercado que está hoje comprando e deve comprar essas ações, né, lançadas como IPO. A gente fez uma viagem assim rapidinha sobre o que é esse mercado, as perspectivas daqui para o final do ano. Então, com isso, a gente entendeu um pouquinho mais aí o processo de lançamento de ações, como é que esse mercado está constituído, o tamanho desse mercado. E na próxima aula, como já falamos, vamos falar sobre governança, né? O que a governança tem a ver com esse lançamento, com essas novas operações aqui no mercado, né? O que elas têm que obedecer se quiserem entrar para esse mercado e como é que isso funciona para a questão a gente chama de disclosure, né? De transparência para o investidor. Tá bom? Então, boa aula e nos vemos a semana que vem com governança corporativa, né? Até mais.